Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então ao nosso propósito de leitura da Bíblia, hoje no capítulo 13, 14 e 15 do livro de Deuteronômio. Capítulo 13, ele vai falar algo muito interessante, que a gente precisa ficar muito atento. Ele fala aqui de um profeta que anunciou um sinal miraculoso e esse sinal aconteceu e deu de certa forma uma credibilidade a esse profeta. E esse profeta agora chega para a pessoa e fala para ele, o incentivo, instiga ele a adorar outros deuses. Né? Moisés, então, da parte de Deus, está escrevendo, não dê ouvidos a ele, não caia nessa, é armadilha. Né? Ele é alguém querendo desviar você da verdade. E ele não somente fala do profeta, mas ele fala de pessoas íntimas, né? De uma irmã, de uma filha, de uma mulher, de um amigo íntimo. Ele vai falar, olha, se alguma pessoa vier e secretamente, ou às vezes ali, né, pelo cantinho, quiser convencer você a adorar outros deuses, não dê ouvidos, não se deixe convencer. E isso precisa falar muito no nosso coração, porque talvez hoje não chegue uma pessoa e diga assim, vamos servir outros deuses. Talvez não aconteça isso, mas talvez exista muitas pessoas, às vezes com más intenções, querendo nos desviar da verdade, querendo nos afastar do Senhor, querendo propor, às vezes, um caminho mais fácil, se é que eu posso dizer assim, mas que vai nos afastar da verdade. E a Bíblia nos ensina a não dar ouvido a essas pessoas. E outra coisa importante é, as pessoas que cometem essas coisas, que desviam pessoas da verdade, sofrerão consequências rigorosas da parte de Deus. Por isso precisamos cuidar para não nos afastarmos da verdade, sermos convencidos por pessoas que querem deturpar a verdade de Deus e nos conduzir por caminhos errados, mas também precisamos cuidar para não sermos pessoas que desviam outras, seja através de palavras ou atitudes ou fazendo coisas que não condiz com o que Deus espera de nós. No capítulo 14, basicamente, meus irmãos, ele vai falar sobre coisas que eles deveriam comer e coisas que eles não deveriam comer. Eles tinham uma lista de coisas que para eles eram consideradas impuras e que eles se abstinham delas, não comiam essas coisas, né? Algo que Deus pediu a essa nação, a esse povo nesse tempo. Eu queria tirar um princípio de tudo isso, que existem coisas que devemos comer e existem coisas que não devemos comer. Trazendo isso para as coisas espirituais, se existe um alimento que você temos que comer, é as Escrituras, é a Palavra de Deus. Se existem coisas que nós temos que se alimentar, é escutar coisas que nos edificam e alimentam a nossa alma, o nosso espírito. E com certeza existem coisas que Deus não espera que a gente coma, se alimente, né? Porque são coisas que vão prejudicar a nossa vida, que vão nos afastar de Deus ou não vão contribuir para o nosso crescimento. O que você tem se alimentado? O que você tem assistido na televisão, isso de certa forma é um alimento para a sua alma. Você tem assistido talvez filmes de terror, filmes que geram em você medo, filmes que não vão de alguma maneira contribuir para aquilo que Deus quer para você. Não são alimentos bons, que eu e você deveríamos selecionar o que comer e comer aquilo que Deus espera que a gente coma. No capítulo 15... Perdão, irmãos, no capítulo ainda 14, verso 22, ele fala sobre a entrega dos dízimos. E algo me chamou a atenção aqui, né? Que esse povo deveria, sim, entregar seu dízimo a Deus, só que o dízimo deles não era como os nossos nos dias de hoje, que era, às vezes, dinheiro, eles ofereciam, às vezes, animais, às vezes, ofereciam da colheita deles, e, às vezes, o local de entregar o dízimo era muito longe, muito distante. Então, Deus fala para eles, então, venderem, né? E aí irem até o local e lá comprarem aquilo que precisam para entregar a Deus. Eu vejo pessoas que não viam impedimento para servir a Deus ou oferecer a Deus aquilo que Ele queria. Né? Eles faziam aquilo que Deus queria. Se não dava para ir até o local, eles vendiam então aquelas coisas e iam no local próximo e aí compravam então aquilo que iam oferecer a Deus. Eles não viam impedimento, eles faziam aquilo que Deus esperava que eles fizessem. Isso precisa chamar a nossa atenção. Outra coisa é que Deus diz para eles, não se esqueça dos levitas. Lembra? Os levitas não têm herança, os levitas não têm terra, os levitas não plantam, eles são cuidados para as outras tribos. E as tribos deveriam cuidar deles, ajudá-los nessa questão, se é que pode dizer assim, financeira, para que eles não tivessem falta. E a outra coisa aqui, ainda nesse mesmo
trecho das Escrituras é que quando eles iam entregar o dízimo, ou entregar suas ofertas, seus sacrifícios, era um momento de alegria, onde eles reuniam sua família e comiam juntos. Né? Servir ao Senhor ou entregar a Deus o que Ele quer, não pode ser um fardo para nós, mas nós precisamos nos alegrar e envolver nossa família nisso. Isso é algo que nós precisamos rever nos nossos dias, né? O andar sozinho, o não andar com a família, ou não se alegrar em fazer aquilo que Deus espera de nós. Capítulo 15 fala então sobre o cancelamento das dívidas. Ao final de 7 anos, né, havia um cancelamento de dívidas. As pessoas que deviam seriam perdoadas suas dívidas e elas não deveriam mais. Isso, de certa forma, faria esse povo entender algo. Primeira coisa é que tudo é de Deus e nada é meu. É um princípio que está dentro disso. Tudo é de Deus, nada é meu. Ao final de 7 anos, ele não seria mais dono de certas coisas, dono de certos servos, ele perdoaria seu irmão, e sempre lembrando, que a Bíblia, o Velho Testamento, ele fala de coisas vindouras, ele aponta para coisas do futuro, e eu também, você também fomos perdoados, fomos livres, não há mais uma dívida sobre nós. Por quê? Porque Cristo Jesus nos libertou. E outra coisa aqui, sobre a libertação de escravos, era muito comum haver escravos. A gente viu isso no livro de Êxodo, que não era o escravo como a gente pensa nos dias de hoje, mas era alguém que não tinha condição de se alimentar, ou que tinha uma escassez talvez de dinheiro, e aí ele, para não passar fome, ele se vendia como escravo. E aí, ao final então de 7 anos, ele deveria ser liberado, mas ele não ia de mãos vazias. O senhor desse servo, desse escravo, daria a ele condições de sair, com boas condições, se é que eu posso dizer assim. Outra coisa interessante é que se esse escravo, se esse servo quisesse, por amar o seu senhor, por não querer deixá-lo, continuar com ele, continuar o servindo, então eles iam com esse escravo, esse servo, furavam a orelha dele como sinal que ele seria então escravo por toda a vida desse Senhor. Que coisa mais maravilhosa, irmãos? Eu e você também fomos salvos ou libertos por Cristo Jesus, mas que a gente possa se oferecer a Ele. Senhor, fura nossa orelha, queremos ser seu servo para sempre, queremos servi-lo, Senhor, por toda a nossa vida. Que Deus te abençoe e até a próxima.